Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico. Atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, em nosso podcast, recebemos o professor José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. Como sempre, é um prazer estar aqui novamente contigo para compartilharmos algumas ideias filosóficas, tanto entre nós dois, como também com todas as pessoas que nos ouvem. Em nossa conversa de hoje, para este nosso podcast, vamos falar sobre a filosofia e a busca da identidade perdida. É natural que não esgotemos o tema e muito menos a ideia aqui é impor verdades absolutas. Pelo contrário, é trazer reflexões, ideias que sejam úteis, práticas e naturalmente vivenciais em alguma medida para todos nós. Quando nós falamos em identidade, José Roberto, no sentido filosófico do que isso implica, nós vamos ter aí uma reflexão mais profunda sobre o que nos ensinam esses grandes sábios e sábias de todos os tempos. Tem um pensamento muito profundo de Khalil Gibran, o grande poeta libanês, onde ele diz que a única vez que ficou mudo foi quando perguntaram quem ele era. Isso é muito importante, porque nós podemos imaginar que nós somos aquilo que nos identifica, o documento, a nossa carteira de trabalho ou qualquer outra informação do ponto de vista apenas material do que nos representa como seres humanos. Porém, a filosofia nos ensina muito mais. Eu gostaria que você falasse sobre essa identidade segundo a filosofia. Danilo, essa questão, esse questionamento, ele não é só nosso, É um questionamento que nós vamos ver se reproduzir no ser humano em qualquer época da história. Se nós tivéssemos uma máquina do tempo e fôssemos até a Grécia, vamos dizer do ano 600 antes de Cristo, 800 antes de Cristo, e conversássemos lá com o grego ou com a grega que nós encontrássemos, e fôssemos estabelecendo um elo de amizade, talvez também ele confessasse que para ele é importante essa questão da identidade, de saber-se fundamentalmente quem se é. E é claro, que esse cidadão da nossa Grécia, na nossa viagem no tempo imaginário, ele iria dizer seu nome, ele iria dizer o seu RG, ele iria dizer o seu endereço, ele iria dizer de quem é filho, de quem é pai, de quem é marido ou esposa, Ou seja, ele ia dar todas as coordenadas, tempo e espaço para que nós nos localizássemos com quem estamos conversando, Mas tanto ele como nós, digamos assim, se tem isso que você enfatizou, que é essa questão filosófica de não ficar só na superfície do que diz o meu documento de identidade, ainda assim se pergunta assim, bom, mas esse sou eu realmente? E é uma pergunta, Danilo, muito importante que no decorrer da história, na Grécia, na China, se entendia até que a resposta tem que ser bastante, a resposta tem que ser suficiente para que o ser humano ele viva com uma certa, digamos assim, tranquilidade psicológica nesse mundo. Para que, de certa maneira, ele entenda qual é a sua missão na vida, qual é o seu destino, o que a vida, o que o universo espera dele. E olha só que interessante, o que a vida espera dele, o que o universo espera dele, não simplesmente o que a sua casa, o seu pai ou a sua família espera dele, o que a sua empresa espera dele, o que a sociedade espera dele. Esse é um questionamento que, lógico, hoje nós não temos nessa amplitude, nessa profundidade. Para esses povos dessas antigas sociedades era muito mais claro essa relação do ser humano com a natureza, com a amplitude da natureza. Porque, de certa maneira, até por serem culturas mais naturais, culturas menos apressadas, eles tinham mais essa capacidade de olhar para o mar e se identificarem ou identificarem algo em si semelhante ao mar. Em olharem para as estrelas e identificarem algo deles que tivesse alguma relação com as estrelas. É claro que o cidadão comum não saberia facilmente formular, digamos assim, os elementos que ajudassem a fazer essa ponte entre o grande e o pequeno. Aí se recorria à filosofia. Aí se recorriam aos grandes filósofos.
Não era raro, né, um jovem dentro da sua família, né, diferentemente dos seus irmãos e das suas irmãs, que seguiam naturalmente a tradição da sua família. Se fosse uma família de artesãos, né, então seguia a tradição da sua família. Se fosse uma família você lembra, né, Danilo? Recentemente fizemos um podcast do Viva a Vida é uma Festa, em que o jovem protagonista, né, ele seguia a tradição da sua família, que era de sapateiros. O mesmo acontecia nessas antigas civilizações clássicas. Só que esse jovem, por exemplo, se ele tinha uma inquietação com relação a isso, de saber, digamos assim, qual a relação entre ele e o universo, para ter uma identidade cada vez mais firme, ele muitas vezes falava com o seu pai, falava com a sua mãe, né, reunia as pessoas mais velhas da família, que o aconselhavam a buscar alguém, um homem, uma mulher, até indicavam o nome, até indicavam o endereço, a localização. Ah, vá para Atenas, que em Atenas você vai encontrar ou Platão, ou a escola de Platão, ou Aristóteles, ou a escola de Aristóteles. Né? E conduziam esse jovem, porque entendiam, né, que ao mesmo tempo que os demais componentes da família estão bem estruturados naquilo que fazem, há ali um membro que não está se sentindo deslocado. Qualquer coisa que ele faça não vai fazer bem. Se faz sapatos, né, não vai fazer bons sapatos. Tanto a tradição familiar está ameaçada, como também, de certa maneira, o bom serviço que se presta à sociedade. Então, tem muito isso, né, Danilo, que nós meio que perdemos hoje isso. Nós meio que perdemos um pouco de um lado, né, essas relações familiares, e do outro lado também, né, não foi compensada com um sentido de identidade que nos faça sentir nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, que nós estamos conectados a algo muito maior do que nós. Né? Então essa é a questão da busca da identidade, da necessidade do ser humano desenvolver em si algo que não tenha necessariamente a ver com os seus problemas, algo que não tenha necessariamente a ver com o seu endereço, com a sua condição de casado, solteiro, trabalhador, estudante, rico, pobre, etc. Porque essas coisas são temporais, elas são transitórias, elas são intranscendentes, né? Então elas respondem a algumas questões, mas deixam outras em aberto. Eu diria o seguinte, elas respondem a algumas pequenas questões, mas as grandes questões relacionadas, digamos assim, ao nosso papel, ao nosso ser na vida, na galáxia, no universo, fica em aberto. Inclusive, a ideia da identidade passa muito pela autenticidade. E quando a gente para refletir sobre essas questões, e inclusive essa que você traz, né, em relação ao Leonardo da Vinci, quando procura um Verrocchio, né, nos dias atuais, quando a gente pensa em procurar alguém para nos ajudar, muitas das vezes a gente não tem noção de quem procurar. Não é? Ou seja, a quem se dirigir. E em relação à filosofia, a maneira clássica, ou seja, a filosofia como um elemento prático de vida para toda a humanidade, em outros momentos históricos, as pessoas sabiam para onde se dirigir, sabiam para onde se deslocar, sabiam a quem seguir. Por exemplo, na Roma, na época dos estoicos, havia a escola estoica. Então você se dirigia para lá para aprender a viver, aprender a compreender os mistérios da vida, de si próprio, sua identidade, quem se é, e relacionar isso com a sua forma de viver. Porém, esse era um processo natural na antiguidade, de certa maneira. Hoje nós estamos distante desse processo e talvez nos falte muita humildade hoje para admitir que não sabemos muitas das coisas que competem à nossa própria existência humana. E daí advém uma série de provas que temos enfrentado enquanto humanidade. Eu gostaria que você falasse desses problemas, José Roberto, dessas provas inerentes a não sabermos quem somos, qual a nossa identidade, e como a filosofia nos ajuda no sentido contrário do que eu falei e quais são as ferramentas que ela pode nos trazer como elementos práticos de vida diária. Nós podemos dizer hoje, né, Danilo, de problemas. Né, porque muitas vezes nós entramos nas situações, vamos dizer assim, né, meio de gaiato no navio. E dentro dessas antigas culturas, de certa maneira, para irmos em direção à nossa identidade, havia essa questão de que a vida iria nos trazer as circunstâncias necessárias para o meu crescimento.
Eu lembro muito do nosso professor Michel Echenique, né, fundador da Nova Acrópole no Brasil, que ele dizia algo que na época em que eu comecei a ouvir isso, né, eu não entendia, que é quando nós vamos em direção ao universo, o universo também vem em nossa direção. Né? Então, a partir do momento em que eu quero ir para a vida, eu quero enfrentar as situações com esse objetivo de crescer, de me aprofundar, a natureza, né, a vida, o universo, eles vão gerar essas condições para que as coisas aconteçam. É assim, né, quando, por exemplo, queremos fazer uma faculdade. Né? Nós vamos em direção à porta da faculdade, né, para fazermos a nossa inscrição, declararmos as nossas intenções, nos prepararmos para os exames necessários, e a porta também vem em nossa direção. Né? O funcionário se levanta, vem em nossa direção, as indicações dos livros vêm em nossa direção, né, indicado pelos nossos professores atuais, e assim sucessivamente. Né? A mesma coisa quando eu quero crescer profissionalmente. Eu vou fazer um curso de informática, porque eu trabalho numa empresa de informática e preciso crescer nesse sentido. Então eu vou fazer um curso de algo novo aí que está sendo novidade no mercado. Bom, ali eu conheço professores, quer dizer, eu vou em direção a essa, por uma necessidade, eu vou em direção a isso, né? Me matriculo numa escola, conduzido a uma sala, e lá eu conheço outras pessoas, né, cujas conversas a esse respeito vão ampliar a minha própria visão nesse tema que estamos estudando e em outros, e os professores também, logicamente. Né? Então é interessante, se eu tivesse ficado em casa, no sofá, só assistindo pelo YouTube, eu ia pegar muitas coisas, não ia criar esses elos. Né? Esses elos que são necessários para me fortalecer na minha profissão, para me fortalecer nas minhas intenções. E hoje nós perdemos essa visão com relação à identidade humana. Né? Não existem hoje escolas, não existem hoje, digamos assim, vamos dizer assim, pensamentos, né, ideologias de pensamento que deem ao indivíduo, aquele que realmente, assim, vamos dizer, do ponto de vista filosófico, quer crescer como ser humano, não apenas crescer como profissional, que dê ao indivíduo essa ideia de que ele precisa buscar esse conhecimento, né, que ele possa sentir que ao colocar isso na sua vida de uma maneira muito prática, muito cotidiana, muito segura, também está gerando uma eficácia, né? Que é o que a gente percebe até na Idade Média também, né? Como você bem mencionou, né, Leonardo da Vinci é um exemplo mais moderno que aquele que eu falei da Grécia, que ele foi conduzido pelo seu pai até Verróquio, para que ele pudesse desenvolver os talentos artísticos que o seu pai já reconhecia, que ele naturalmente expressava, mas que o seu pai reconhecia. E o conduziu, então, aquele que seria o seu mestre, né? Um dos seus mestres, o seu primeiro mestre ou o seu grande mestre. E é muito interessante isso, né, Danilo? Porque você também mencionou a questão da autenticidade. Essa busca, que a gente poderia chamar de uma busca humanística, de uma busca filosófica, né, de uma busca pelo seu verdadeiro eu interior, ela nos ajuda a irmos reconhecer aquelas coisas que, digamos assim, nos diminuem perante nós mesmos. Hoje em dia, nós percebemos que o ser humano, ele acaba, perante os problemas da sua vida individual, perante os problemas da sua vida cotidiana, cada vez mais sendo tomado pela sensação de solidão, pela sensação de angústia, pela sensação de medo. Cada vez o indivíduo ele fica mais reticente a sair à rua. Né? Ele vai se conformando cada vez mais com uma vida virtual. Né? Os computadores, os televisores, os meios de comunicação. Né? Hoje em dia, a nossa vida é muito prática nesse sentido, eu concordo. Né? Você quer pedir alguma refeição, nem precisa sair de casa. Você quer aprender alguma coisa, né? Bom, liga em determinado telejornal, em determinada rede social, né? Isso levou o indivíduo para dentro num sentido, digamos assim, um pouco prejudicial, né? Porque o impede de ir em direção àqueles elementos que vão ajudá-lo a cada vez mais desenvolver virtudes e valores. O indivíduo ele vai se tornando cada vez menos autêntico, Danilo. Por quê? Porque, de certa maneira, solidão e medo, apesar de fazerem parte de nós, não podem nos dominar, porque senão nos prendem numa vida de conforto, né?
sendo mais fácil fazer as coisas de casa, pelos meios virtuais à nossa disposição. Perfeito? Eu não estou dizendo com isso, né, que o indivíduo sai para passear, hoje em dia é muito mais fácil as pessoas viajarem para a Europa, para os Estados Unidos, não é nesse sentido. É no sentido de encarar a vida, né, e estabelecer contatos com pessoas que também serão benéficos para o nosso crescimento. Nas antigas culturas, na Idade Média, no Renascimento, é como você bem citou aí o exemplo de Leonardo. Querendo não, ainda nem tendo uma certa consciência do quanto ele queria desenvolver-se, né, mas o seu pai, que entendia essa necessidade humana nele, o levou para que ele pudesse ampliar. Olha só que humildade do pai do Leonardo, né? Eu não posso dar aquilo que ele precisa para crescer como artista, que eu já vejo que ele tem, mas eu vou levar ele para quem pode ajudá-lo a se desenvolver. Muito interessante isso. Não estamos falando de um filósofo nem nada, né? Estamos falando de um grande artista, pintor, universal aí, que foi Leonardo da Vinci. Mas que, de certa maneira, nós, como indivíduos humanos, nós também precisamos dessa universidade, né? Dessa universalidade, deste contato com o diferente, deste contato com o novo, ou deste contato com o antigo, deste contato com a beleza da arte, com o conhecimento da ciência, com a convivência como parte de um relacionamento social e político com as pessoas. Isso é uma inquietação que hoje a gente encontra ainda muitas pessoas que têm, né? Tanto que nas nossas escolas vão as pessoas buscando na filosofia uma resposta a essa questão de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel na minha família, na minha sociedade, no ambiente em que eu frequento, qual é o meu papel perante a grandiosidade de todas essas coisas que nos cercam, a natureza, o universo, etc. e tal. São perguntas inquietantes que nos levam ao movimento, mas são perguntas também necessárias, Danilo, porque senão a falta de autenticidade, o medo, a solidão, o autoexílio, digamos assim, né, vai levando as pessoas em direção à violência, né? E quando as pessoas vão indo em direção à violência, o processo de massificação vai levando as pessoas a todo tipo de crise social e política, aos preconceitos, às perseguições, aos racismos. E aí a nossa vida social e humana fica cada vez menos social e cada vez menos humana. Inclusive, enquanto você falava, eu me lembrei justamente desse avanço dessa modernidade e dessa nossa falta de contato humano. Por exemplo, antigamente nós ouvíamos música em vinil, depois em fita cassete, depois em CDs, depois os DVDs, enfim. Hoje quase tudo é por streaming e nós temos percebido um avanço da tecnologia e isso é um processo natural, obviamente. Só fazendo uma reflexão em relação a isso, nós pedimos comida à distância e etc, etc. Tudo tem se tornado cada vez mais virtual, inclusive o nosso contato humano também. E isso é perigoso porque nos afasta da ideia de nos conhecermos a nós próprios. Embora nós já tenhamos falado muito sobre isso em outros podcasts, dentro dessa reflexão que eu trouxe, e durante a sua fala também você trouxe muito a ideia de um avanço tecnológico e de uma perda de sentido humano das coisas, em linhas gerais. Eu gostaria que você falasse da importância de sabermos quem nós somos, ou seja, conhecer-nos a nós próprios, da importância desse processo na vida de todo indivíduo, de todo ser humano. Porque muitas das vezes nós pensamos que somos aquilo que gostamos, somos a nossa raiva, o nosso momento de estresse, o nosso momento de alegria passageiro, e nós nos identificamos só com essa parte daquilo que nós pessoalmente somos. Mas há muito mais que se conhecer, e é disso que eu gostaria que você falasse para que a gente começasse a refletir um pouco mais sobre a profundidade do que é a nossa identidade humana e também o nosso aspecto de maior autenticidade, que se dá em função de nos conhecermos. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso também. Como tudo que nós fazemos na nossa vida, né, Danilo, com o modelo é mais fácil, né? Com o modelo nas mãos é mais fácil. Eu quero ir para um lugar que eu não conheço, um mapa ajuda muito. Eu quero montar um quebra-cabeça de 5.000 peças, né? Tem uma amiga que ela gosta muito de quebra-cabeça de 5.000 peças, mas é sempre mais fácil quando ela tem o modelo final do que aquele quebra-cabeça complexo e gigante vai ser, né? Então é isso mesmo, o que a gente busca desenvolver aí como escola de filosofia, né, que é a Nova Acrópole, é justamente buscar na história humana aqueles grandes pensadores, aqueles grandes filósofos que
sempre trataram de deixar claro às pessoas, né, que eram mandadas pelos seus pais, pelas suas famílias, pelas suas cidades, as suas escolas de filosofia, um modelo para que elas tivessem uma base, né, uma base assim no tempo e no espaço. Ah, é assim que eu sou hoje, mas se eu trabalho com os meus defeitos, se eu trabalho com a ampliação do meu conhecimento, se eu trabalho com a transformação das minhas emoções simples, como raiva, tristeza, ou os meus amores muito baixos, eu posso transformar o meu amor como paixão num sentimento. Eu posso transformar a minha ira em determinação de trabalho, de ação, e assim sucessivamente. Mas para isso é necessário um modelo. É como você disse, né, Danilo? É uma questão recorrente aí nas nossas conversas, nos nossos podcasts, porque esta é a questão: o que é o ser humano? Entre vários filósofos que nós já conversamos, eu trouxe aqui a visão de Aristóteles, né? Aristóteles, assim como toda a tradição grega, diz que dentro do ser humano, né, existem duas fontes de identidade, duas fontes de identificação. Uma mais básica, que seria a identidade animal, ou eu animal, ou consciência animal, ou nível de elo animal, né? Então, na visão dos filósofos gregos, dentro do ser humano existe algo que é animalesco, que é a fonte de origem de todos os nossos males. É o inimigo interior. O outro elemento, né, o outro eu interior, seria o eu humano, ou a consciência humana, né? Ou o ego humano. E é interessante que Aristóteles diz também o seguinte: na vida, na nossa vida de comportamentos, na nossa vida de ação, nós podemos, digamos assim, viver de três maneiras. Uma que teria muita relação com o reino vegetal, outra muita relação com o reino animal e outra muita relação com o eu, digamos assim, com a condição humana mesmo. Então, por exemplo, a nossa necessidade de alimentos, a nossa necessidade de mobilidade e tal, né? Tudo isso é o que Aristóteles identificaria com o tipo de vida vegetal. Agora, a minha necessidade de riqueza, a minha necessidade de trabalhar, a minha necessidade de relação com as pessoas, né? Isso é algo que a gente também percebe no reino animal, e logo Aristóteles também associava com um tipo de vida animal. É interessante, né, que é o tipo de vida que eu tenho fora relacionado diretamente, né, com a identidade que eu tenho dentro, sabendo ou não sabendo. Então, por exemplo, né, essa necessidade de alimentação não é o que nos torna propriamente humanos, porque até uma plantinha necessita de, no mínimo, luz para sobreviver. Uma boa terra fértil ajuda bastante. A mesma coisa com relação às nossas necessidades de sobrevivência física e biológica. Por isso trabalhamos, por isso estudamos, né? As nossas necessidades de companhia também. Né? Num nível muito básico, Aristóteles dizia que isso também pode ser perfeitamente regida é um tipo de vida que pode ser perfeitamente regido pelo nosso eu animal, né? Pela condição animal que existe dentro de nós. Nem preciso dizer que não só Aristóteles, como todos os filósofos, dizem que se a vida do ser humano fica restrita a isso, em algum momento vai bater a angústia. Em algum momento, né, os problemas, né, Danilo, vão se transformar, digamos assim, em complicações. Né? As nossas reações podem ser meramente instintivas. Então Aristóteles diria, então, né, que o nível de vida que cabe ao indivíduo humano é um nível de vida interior que ele relacionava com a consciência humana ou eu humano. E nesse caso, né, Danilo, não é algo que necessariamente nasce desenvolvido com todas as pessoas. Tem que ser buscado, tem que ser desenvolvido, tem que se basear em modelos, tem que ser fruto de uma busca, assim, quase que profissional, né? Uma dedicação muito grande. É quase como, digamos assim, né, nos tornarmos Leonardo da Vinci de nós mesmos. Nós somos o pintor e somos a pintura. Né? Mas é uma pintura que não deve ser feita de qualquer jeito. Deve ser feita com muito carinho, deve ser feita com muito amor, deve ser feita com muito conhecimento, deve ser feito com muito bom acompanhamento. Eu devo ir em busca dessa minha identidade humana,
com uma tal dedicação, né, a dedicação de quem ama, a dedicação de quem quer ser um profissional nisso, de quem quer se interiorizar muito nisso, de tal maneira que eu saia do meu lugar, vá para um lugar onde isso é promovido e lá eu estabeleça contato com as pessoas que também buscam isso. É muito importante isso, né? Nós nos aproximarmos de pessoas que também querem o mesmo, porque assim a gente tem a oportunidade de conversar, tem a oportunidade de fazer coisas juntos, trabalhar juntos. Tem os professores também, né, que nos auxiliam aí nas nossas dúvidas, nas nossas questões, naquilo que a gente fez, buscando estabelecer a nossa real identidade, a nossa autenticidade, mas não deu muito certo. Por que não deu certo? Onde foi que nós erramos? O que foi que nós não aplicamos convenientemente? Então é muito interessante, né, Danilo, porque Aristóteles também vai tocar na questão da felicidade, né? Uma felicidade, digamos assim, baseado numa vida vegetal ou baseada numa vida mineral, numa vida animal, desculpe, ela nos produz um grau de alegria, de satisfação e de felicidade, mas muito efêmera. Agora, um estilo de vida em que se buscam elos, em que se buscam referências, vai nos produzir um estado de felicidade muito mais estável. E outro fato bastante, eu diria assim, bastante inspirador e bastante alentador, é que Aristóteles, assim como a filosofia grega, assim como a filosofia romana, assim como a filosofia, a cultura egípcia, a cultura chinesa, diziam que quando o ser humano ele vai se dedicando com um grau suficientemente comprometido consigo próprio, na busca de estabelecer uma identidade interior com base em virtudes, com base em valores, em algum momento ele vai sentir aquilo que esses grandes povos, esses grandes filósofos chamavam de eu superior, de alma superior, né, de identidade superior também. Então nós poderíamos aí fazer uma síntese, né, Danilo, de que nos cabe um tipo de vida próprio da condição humana, que é o quê? Que é o tipo de vida que, baseado numa necessidade também, uma necessidade interior, eu busque desenvolver qualidades, virtudes e valores que tanto me façam me sentir mais rico interiormente, como me possibilitem conviver harmonicamente com as pessoas ao meu redor. Para que o meu nível de identidade interior, de consciência interior, passe de um nível muito animal, muito básico, para um nível mais sofisticado, mais trabalhado, mais humano, como forma de cada vez mais me aproximar na imaginação dessa possibilidade que é descrita por todos os grandes sábios da humanidade, que é ir em direção a uma nova etapa de consciência, a uma nova etapa de identidade, que era sempre relacionado com a condição divina inerente ao ser humano, mas que tem que ser trabalhada, tem que ser cultivada, tem que ser antecipada de uma maneira muito prática, muito eficaz, muito humana e muito generosa na vida cotidiana do indivíduo. Para encerrarmos, José Roberto, gostaria que você falasse sobre a importância fundamental dessa busca da identidade nos dias atuais, ou seja, quais são os elementos que você traria, além de tudo aquilo que você já falou durante as suas explanações, quais são os principais elementos que você destacaria nesse sentido para nós encerrarmos essa nossa conversa do nosso podcast de hoje. Olha só que interessante, falar de identidade, falar de identificação. Platão dizia, por exemplo, né, que se nós nos identificamos com algo material, que nós temos duas capacidades interior dentro de nós, né, de identificação. Identificação com o que é material ou identificação com aquilo que é mais sutil, transcendente ou espiritual. De certa maneira, quando nós nos identificamos com aquilo que é muito pouco durável, é transitório, algo em nós, né, Danilo, fica nesse nível básico de consciência, de identificação, né? Fica quase muito básico aí no eu animal. É diferente quando nós nos identificamos com aquilo que é grandioso, como a natureza, o universo, com aquilo que é sagrado, com aquilo que é divino, né? Com aquilo que é transcendente, com aquilo que é filosófico.
porque nós vamos nos identificar com essas coisas e vamos reconhecer algo delas dentro de nós, né? Quase como um processo de espelho mesmo, né? De espelho que reflete, mas que reflete o belo, o grandioso, o bonito. Aí o nosso sentido de identidade vai crescendo nessa relação com a identificação com o grandioso. E o ser humano vai crescendo em algo que é muito importante, né, Danilo? Que é o sentido de imortalidade. Como diria Platão, se nos identificamos com aquilo que é transitório e imortal, né, não tem como nós concebermos a imortalidade em nós. Mas se nós nos identificamos cada vez mais com aquilo que é transcendente e grandioso, em algum momento essa grandiosidade vai se refletindo dentro de nós. Em algum momento, né, começamos a despertar os nossos questionamentos, a nossa imaginação para considerar o que torna o ser humano imortal. Não imortal fisicamente, lógico, né? Mas de sentir às vezes que trabalha por ideias, por ideais que vão permanecer além da nossa vida física. Isso é algo muito importante. E aí, para nós fecharmos, né, Danilo, dizer que para irmos dessa identidade animal para uma identidade mais humana, com o ideal de uma identidade mais grandiosa, mais transcendente, mais divina, é a vida moral, né? É a vida moral. Não a vida moral como simplesmente explica a Nova Acrópole, mas como explicam todos os grandes filósofos, todos os grandes homens e mulheres sábios da nossa história. E a Nova Acrópole, como escola de filosofia, né, tem uma identidade filosófica, busca justamente a identificação nesses grandes alicerces da nossa humanidade. São grandes alicerces porque não só ensinaram sobre isso, não só escreveram sobre isso, mas experimentaram isso. Nós vemos na história desses personagens que eles cresceram com isso. A sua identidade, assim, ultrapassou até o limite histórico em que eles viviam. Ora, nós temos o direito de jogar toda essa experiência fora. Nós temos o direito sagrado perante nós mesmos, né, de nos apoiarmos nessas experiências, nesses exemplos, nesses conhecimentos, nesses ensinamentos, para que nós possamos extrair o que é melhor em nós mesmos. E quando fazemos isso, sentimos que a nossa missão na nossa sociedade, ela é muito maior do que podemos conceber. É simples, mas é muito maior. A nossa missão é ter esperança, porque ter esperança podemos transmitir algo disso a outro. Podemos ter conhecimentos profundos que também podem ser transmitidos a outras pessoas. Podemos até ter um grau de sabedoria meu, com base nas minhas experiências, aprendizado das minhas dores, curtir com as minhas felicidades, que também pode ser compartilhado. São todas boas coisas e boas experiências, né, Danilo? Com base no passado, como busca de suprir uma necessidade inquietante dentro de nós, que nós podemos perseguir e ter. Ter para poder oferecer. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast de hoje, agradecendo novamente a presença do professor voluntário da Nova Acrópole, José Roberto. E, claro, desejando que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. É um grande prazer compartilhar essas ideias com você e também com todas as pessoas que nos acompanham. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Beethoven e chama-se Sonata de Primavera, Allegro.